Então, tem coisas que são muito íntimas que a gente gosta de fazer no nosso tempo, né, de reserva. E a gente tá se mudando e o apartamento é uma gracinha, só que o banheiro é muito pequeno e aqui o banheiro é muito grande. E às vezes a gente gosta de lavar o pé um do outro aqui em casa, né? E lá não dá pra fazer isso. E aqui tem uma banheira, tá? O banheiro é velho. A casa toda é velha. Mas a gente tem um banheiro grande que dá pra lavar o pé um do outro. Sentar na banheira e lavar o pé um do outro. E é muito bom isso, né? E são coisas que a gente tem que dar valor. Porque a religião católica explicava que você precisa... Se você tá... Jesus falou, né? No Evangelho, que pra você estar limpo, você precisa, antes de dormir, simplesmente lavar os pés, né? Se você tá com os pés limpos, você já tá tudo limpo pra dormir, né? No caso. Você não precisa ficar constantemente... Porque naquela época não tinha chuveiro, não tinha eletricidade, né? Pra você tomar um banho todo dia e tal. E onde Jesus morava, era extremamente quente. Aquela parte do Oriente, Jerusalém, né? Aquela parte lá, muito quente. Bom, você andou o dia inteiro, ficou pescando, tal, a água... ficou na rua, fazendo o que era pra fazer, nas vilas, fazendo o que era pra fazer. E tá com calor, pra você tá limpo, basta limpar os pés, né? O meio banho. E aí você já está limpo, né? E o simbolismo da Igreja Católica de lavar os pés um do outro na Páscoa, que é a ocasião que Jesus lavou antes da Santa Ceia, né? Da última ceia, é um simbolismo somente. É um simbolismo que explica que é exatamente isso, né? Tem que lavar os pés um do outro. E às vezes a gente não consegue lavar os pés por completo, né? Mas tem que lavar os pés do seu irmão, do seu filho, do seu vizinho, do seu companheiro de missa, né? E naquela época isso, né? Não é que você vai dar banho nas pessoas hoje em dia, a não ser que seja muito necessário. Mas qual que é o significado disso? Quando você tem alguma coisa contra alguém, você lava os pés dessa pessoa, que você sente sair as camadas de pele na sua mão, as camadas de sujeira, de areia. Acho que tinha muita areia naquela época, né? Você andava com aquelas sandálias, com aqueles alforjes, aqueles sacos no pé, eram meinhas que eles andavam, né? Aquelas meinhas que eles andavam de encher de pó, de terra, de areia, né? Imagina isso. Por que Jesus falou? Basta estar com os pés limpos. Porque eles usavam os sapatinhos deles eram umas meinhas que tinham uns laços, né? E as sandálias eram quem usava mais sandálias eram as pessoas que viajavam entre uma cidade e outra, que era o caso de Jesus. Não necessariamente todos usavam sandálias. Eles falavam assim, Jesus usava sandálias. Não que ele fosse humilde, por isso que ele usava sandálias. É que ele era privilegiado, era o contrário. Ele era privilegiado, por isso que ele usava sandálias. Porque era quem andava de uma cidade para outra. Quem ficava na mesma vila, na mesma cidade, usava aquelas meinhas, assim, que era de tecido. Era um sapato de tecido. Que tinha um laço, um lacinho. Mas imagina, a pessoa na cidade fazendo suas tarefas de comércio e tal, e o pé se enchia de terra, né? Porque lá era muito cheio de terra, de areia. E então você tinha que lavar pelo menos os pés, né? Então, para quem está limpo, quem sente a brisa do mar, o vento passar por entre o corpo, por entre as narinas, né? Purificar o corpo, a boca, né? Quem interage com os elementos da natureza, basta lavar os pés, estão cheios de areia, né? Só isso. Mas quando você lava o pé de alguém,
principalmente de quem te fez mal, alguma coisa, quem que você tem alguma coisa contra, depois, principalmente, de já esclarecer com a pessoa, ó, temos este problema, como vamos resolvê-lo, né? Vamos entregar para Deus. Você lava o pé dessa pessoa, as pessoas lavam o seu pé. Você sentir a areia sair na sua mão, sentir a pele sair na sua mão, é curador. Você sente o ressentimento sair na água, né? Você sente o ressentimento sair naquela água. Você sente o ressentimento sair na sua mão, né? Sai com aquela pele, sai tudo, a dor sai junto, né? E há um momento de paz. Se fôssemos capazes de lavar os pés de nossos inimigos, inclusive, seria mais pacífico, né? E é o que o padre faz, né? O padre lava de todas aquelas pessoas que ele sabe um por um quais são os pecados, né? Numa paróquia na qual as pessoas se confessam, ou que pelo menos grande parte se confessam. E aí eu tava pensando naquele louvor. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande vida, né? Foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. E aí eu pensei também em Krishna nesse momento, porque eu fico meio que dividida, né? Tipo, com as duas religiões. E o louvor tava na minha cabeça, ela veio assim no meu coração e eu comecei a cantar. E aí eu pensei em Krishna bem na hora, porque é um outro lado meu, né? E assim, sem culpa também. Falar assim, mas eu tô louvando a Jesus, porque você não pode ter culpa nem preconceito, nem vergonha de nenhum dos dois, né? Isso é muito difícil, porque você não pode amar a um ou ao outro, excluindo um ao outro, né? Como eu já disse, é o mesmo Deus, em encarnações diferentes. É o mesmo Deus em encarnações e locais diferentes, com histórias diferentes e com motivos diferentes, né? Mas assim, muita gente não entende que a cruz que Jesus carregou, tanto durante a vida como mártir, até a própria crucificação dolorosa, né, o Calvário, isso foi o Kurukshetra de Krishna, né? E muita gente não entende isso. O Kurukshetra é o campo de batalha onde acontece o Bhagavad Gita, né? Que é um livro enorme. Eu acho, na verdade, que Jesus ensinou esse Bhakti também, né? O que Jesus ensinou para os seus discípulos, que não está no Evangelho, é o Bhakti, né? Que é um tipo de modo de viver, é um yoga, é um modo de viver no qual as pessoas têm qualidade de vida, trabalho e qualidade de vida sem se escravizar, né? Eu acho que foi isso que Jesus ensinou, que é o que Krishna ensina para Arjuna, que é seu discípulo, no Bhagavad Gita. Só que o centro da história do Bhagavad Gita é uma guerra entre um povo que se dividiu. É um exército de um general corrupto que se divide contra um soldado, que é Arjuna, né? Que ele é um guerreiro. E a família, quando ele sobe no campo de cruz, eu já até mencionei isso várias vezes aqui, quando ele é o primeiro capítulo, eu acho, quando ele tá quando ele sobe para ver o campo de batalha, ele vê tudo dividido, ele vê assim a família dele dividida, né? Aqueles que tomaram o lado dele porque entenderam a legitimidade das reivindicações dele, e os que tomaram o lado do rei, né? Dronacharya.
Inclusive, acho que Droner vem daí, porque o Droner, o nome do rei era Dronacharya, ele era um rei cego e ele tinha uma mentalidade cega também, né? E aí, até escrevi isso no meu blog outro dia. Eu acho que vem daí, porque eu fiquei pensando que o Droner foi uma invenção da União Soviética nos anos 70. E mas pra que serve isso? Serve pra espionar, né? Pra, tipo, ficar com câmera do céu e olhando. Mas a gente vai espionar quem? Aí ficaram falando assim, vamos espionar esse pessoalzinho diferente aí, que eram os Hare Krishna. E de fato, os Hare Krishna, eles têm câmera em casa, que é o COINTELPRO, né? Eles têm câmera que vigiam eles desde muito cedo na vida. Basta se tornar Hare Krishna e já tem os espiões, né? E por que isso? Porque os Hare Krishna eram muito diferentes. Tem que as roupas diferentes, o sari, a roupa é diferente, um estilo de vida totalmente diferente. Eles cantam músicas em sânscrito, bhanjans. Eles comem coisas diferentes. Eles vão contra a política de comer carne. Eles são totalmente diferentes, né? Então, assim, assim, o movimento Hare Krishna, o Bollywood, né, o espiar as pessoas em casa, já existia na Índia há muito tempo. Quando o movimento Hare Krishna se instalou nos Estados Unidos, eles quiseram levar o Bollywood, né, levar o espionar esses indianos aí, né, para os Estados Unidos também. Aí parece que essa invenção foi feita para espionar os indianos que estavam nos Estados Unidos, né? E aí eles falam assim, é pra espionar os Hare Krishna? Então tá, vai chamar Droner. Porque Dronacharya, que era esse rei cego, que desafiou Arjuna, né? Ele ouvia o que Krishna estava ensinando a Arjuna para usar contra Krishna e Arjuna. Então ele era um espião, né? Ele ficava espionando Krishna e Arjuna nas lições que eles aprendiam, né? Que Krishna ensinava para Arjuna, para usar contra eles. E essa luta foi a cruz de Krishna e de Arjuna também, porque eles tiveram que lutar contra toda a família deles, né? Toda a família deles. E essa é a luta de todo o Hare Krishna verdadeiro, porque o Hare Krishna ele tem que se rebelar contra a família para poder manter o coração de uma cultura diferente, né? No Brasil, tô falando. Mas enfim. Nessa luta muita gente morreu. Morreram irmãos e primos e primas nas mãos de Arjuna e de Krishna. Eles morreram nas mãos de Arjuna e de Krishna. Então foi uma coisa muito dolorosa, né? E muitos dos lados deles também morreram, né? Então essa foi a cruz deles, porque os que eles amavam haviam morrido nas mãos deles, né? Pelas mãos deles, né? Então essa foi a cruz deles e tipo, doeu muito, né? E eu acho que é uma dor parecida, você se deixar imolar por aqueles que você ama e você matar aqueles que você ama, né? E tem 3 capítulos primeiros que são de convencimento. Acho que os 3 ou 4 primeiros capítulos no Bhagavad Gita são de convencimento, nos quais Krishna está convencendo Arjuna de que não há tanto problema em aceitar essa luta, porque se ele não aceitar, ele vai deixar para trás toda uma sociedade nas mãos desse rei corrupto. Então toda descendência que vier vai ser corrupta como esse rei. Então é o dever dele de lutar como um kshatriya, né, que é o guerreiro. É o dever dele aceitar a luta.
É a natureza dele, é a casta dele, é a natureza dele. Ele tem que aceitar a luta, né? Só que é muito doloroso. E Arjuna não quer, ele sabe que vai doer muito pra ele ter que fazer aquilo contra a família dele, né? Mas Krishna o convence durante 3 ou 4 capítulos, os primeiros do Bhagavad Gita, né? É uma discussão que permanece entre eles, né? Então, você fala assim, mas Krishna não morreu por você. Ele morreu cada vez que alguém teve que morrer naquele campo de batalha, né? Mas ele ressuscitou também com cada uma dos ensinamentos que ele passou adiante nesse livro, né? Que mostrando assim para nós que quando há um propósito, né? Quando há um propósito, quando nós acatamos o nosso dever, o nosso dharma, né? Quando acatamos o nosso dever, existe um propósito. E nesse propósito tem uma esperança de liberdade e de libertação, né? Uma esperança de libertação. Porque nessa vida material existem instâncias, né? Alguns alcançam instâncias mais elevadas, né? Alguns alcançam instâncias mais elevadas, outros alcançam, por exemplo, alguns conseguem tá em total trabalho devocional, né? Então, tipo, tudo que faz é devocional, consegue viver no trabalho devocional, consegue, eu acordo às 3 da manhã, tomo meu banho, isso ou outra coisa também, acordo às 6, sei lá, mas acordo às 3, às 4, tomo meu banho, faço meus exercícios, leio meu Bhagavad Gita, leio a Bíblia, né? Faço minhas leituras, faço um pouco de postura, preparo o meu almoço, saio para poder fazer algum trabalho também proativo à devoção, né? Tipo, alguma coisa que seja devocional, mas que me dá um rendimento, ou vou estudar, mas que me dá um rendimento que é um rendimento sem sair da vontade de Deus, sem ser humilhado, sem se vender, né? Sem ser humilhado, sem se vender. Essas coisas todas, né? Sem ninguém entrando na sua casa pra abusar do seu marido, né? Abusar da sua esposa, né? Sem essas coisas, né? Que acontecem na nossa vida corporativa. Então, uma vida devocional. E não tem escolha. Ou você vive num mundo mercantil com todas essas coisas podres, ou você vive uma vida devocional que tudo que você faz é pra Deus, entendeu? Então você vai ser um palestrante, você vai ser um tradutor, você vai ser um trabalho devocional, ou pra igreja, ou pro templo, alguma coisa assim. Você não tem muita escolha. E tem um mercado pra isso também. Cada vez mais, com a internet, com o YouTube, que se você se especializa, você pode dar muitos cursos de holística, de todos os tipos. Pode ser esotérico, pode ser indiano, pode ser católico, cristão. Você pode usar espiritualidade para ensinar e para ajudar as pessoas, né? No caso do trabalho devocional, existem outros tipos de especializações, como o psicólogo, né? Os profissionais liberais, os psicólogos, os advogados, que trabalham para ajudar também as pessoas, conseguem um sustento, os professores também, né? Mas mesmo assim o mundo corporativo é muito, muito cruel, eu acho, né? Enfim. É muito difícil, né, gente? Então, existem várias instâncias. Você pode ser
uma pessoa mais elevada, que trabalha totalmente com o trabalho devocional, que tem essa breath of fresh air. Agora há pouco entrou um vento tão... breath of fresh air, né? Uma rajada de vento tão refrescante aqui, eu esperei gostoso, assim, sabe? Entrou agora há pouco, eu tava falando com vocês, entrou um breath of fresh air. Ai, que delícia. Né? E choveu hoje também, então tá aquele gostoso. Mas parece que às vezes é Deus que tá colocando, que tá soprando essa rajada de vento refrescante na gente, né? E é Deus mesmo que eu tô falando, tá? Tipo, é artificial mesmo, às vezes, né? E quando eu falo artificial, eu falo que é Deus, tá? Porque pra entrar rajada de vento refrescante dentro da cadeia, muitas vezes, é artificial. Mas se entra pra um e não entra pra outro, é porque é Deus, tá? É porque aquele que entrou com ou no hospital psiquiátrico, né? Eu nunca fiquei na cadeia, graças a Deus. Mas no hospital psiquiátrico, se entra uma rajada de vento fresco pra um e não entra pra outro, é porque é Deus, mesmo sendo artificial, tá? Mesmo sendo, tipo, a bombinha que tá lá no teto, né? Mesmo sendo isso, né? Vai saber. Cada um acredita como quer, né? Cada um acredita como pode. Cada um acredita como pode, né? Mas, enfim, Então tem essas instâncias. Tem aquele que tá realmente ainda que nem eu, engatinhando, estudando da forma como pode, tentando dar aulinhas de inglês, porque às vezes eu fico mó nervosa, hoje minha aula não rendeu tão bem, eu senti que não foi do jeito que eu queria. É que tava me atrapalhando tanto. Tinha uma aluna com a televisão ligada, tinha um aluno que tava meio desatento, e a coordenadora tava gravando. Então tava atrapalhando, então você fica um pouco desatento, né? Você fica um pouco desatento, né? Fica um pouco distraído. Foi difícil hoje. Foi bem difícil, não foi tão produtiva. Né? Mas seja o que Deus quiser, né? Krishna sabe o que faz. E Jesus nos guia, né? Então é isso. E tem instâncias. Tem gente que tá gatinhando como eu, que tem que ir no CAPS, ver a parte psiquiátrica, que tem os inimigos ainda entrando dentro de casa, que tem que ver os amigos se perdendo, né? Que vê o marido sem poder lutar por você, né? Que vê a família sem acreditar muito, desacreditando, né? Então tem esse lado. Que vê aqueles que fizeram o mal, continuando, né, a tentar fazer o mal, né? Então tem pessoas que estão ainda nesse sanskara, né? Nesse sanskara, né? Que é um karma. Era um karma, mas tá ainda no sanskara, né? E precisa transcender esse sanskara, mudando o karma, né? Mas para isso precisa ter também uma mudança de dharma. Mas para mudar o dharma tem que aceitar o dharma, né? Do seu trabalho, a sua obrigação. Tem que aceitar primeiro o que você tem. Então, eu tenho é isso. Até um tempo atrás eu tinha uma outra coisa. Agora o que eu tenho é isso. Talvez eu não tenha mais amanhã. Eu tenho essas revisões que eu faço e as aulinhas que eu dou. E eu tô com uma outra entrevista marcada para umas outras aulas. É o que eu tenho é isso, né? Tipo, agora. Esse é o meu dharma. Mas o meu marido também, que é o meu dharma. Então eu tenho esse dharma. Talvez amanhã não tenha mais esse dharma, né? Aí tudo muda de novo. Aí vai ser minha escolha continuar nessa onda ou não. Mas aceitando esse dharma que eu tenho agora, eu posso pular de fase, né? Concluir a faculdade, entrar na pós-graduação e
ir virando a página, né? Para coisas melhores, né? E quando o Dharma atinge certo patamar, se você escolhe o serviço devocional, como já disse, eu quero fazer teologia, etc. Escolhe o serviço devocional, escolhe se especializar num serviço devocional de alguma área, aí muda completamente seu karma. Tudo aquilo que era seu destino, que era aquilo que sempre foi o seu estigma, seu estigma mesmo, né? Sua sina, aquilo que foi sua sina, aquilo muda. Seu Dharma mudou completamente porque você se investiu nisso. E sua sina também mudou. Aí as pessoas mudam. A pessoa que você queria que saísse da sua vida porque te fazia mal, foi criminosa com você e com a população toda, ela não foi punida. De repente ela não foi punida, mas ela já saiu da sua vida, entendeu? Porque tudo mudou. Seu karma mudou. Você não tem mais karma com essa pessoa, né? Quem tinha que ficar, ficou. Quem tinha que sair, saiu. E aí, o karma mudou, né? O sanskara continua, né? Porque o sanskara vai de vida para vida. Você vai ver que, né? As possibilidades também se ficam mais abrangentes, mas o sanskara meio que... Mas mudando o karma é que você pode sair do sanskara, né? Sair daquela... Como posso dizer? Daquele fate, né? Tem uma diferença de falar destino e falar fate, né? Fate é o fim de tudo pra você, a forma como você vai terminar a sua vida, né? E como vai ser sua próxima vida, se é que vai ter próxima vida, esse sanskara, né? Como vai ser sua próxima vida, como você vai terminar a sua vida, se você vai ter a próxima vida, né? Isso é sanskara, né? O que gere sua vida aqui para te levar para a próxima. Então, quando você sai desse sanskara que te trouxe até aqui, aí você consegue ter uma vida mais tranquila, né? Você fala, não, tudo bem. Mas às vezes demora um pouco. Às vezes demora um pouco. Agora tudo bem. Agora tá tudo bem. Agora posso respirar, né? Agora posso respirar. Existem muitas instâncias. O reino de Deus tem muitas moradas, como eu já dizia Jesus Cristo, né? O reino de Deus o reino de meu Pai tem muitas moradas. São muitas moradas mesmo, né? Tem muitas instâncias. Tem gente que tá mais tranquilo, tem gente que... E assim, isso não é economicamente não, tá? Porque tem muita gente que... Na verdade, a maioria das pessoas que estão espiritualmente elevadas, elas moram em quartinhos com cozinha e banheiro. Com mínimo. Elas moram com mínimo. Né? E elas são muito espiritualizadas. Na Índia, por exemplo, né? Então, você mora com um saco de dormir no chão, um colchãozinho fino no chão. Nem televisão, nem computador, nem telefone, nada. E é só vivendo, meditando e lendo um livro, assim, o mesmo livro sempre. E não tem uma vida chata também, porque elas são muito procuradas, né? Alguns são ermitãos, mas são muito procurados por discípulos. Então sempre tem alguém perto deles pra tirar conhecimento. Bom. Era isso que eu queria falar. E aquela coisa que Jesus falava, toma a tua cruz e segue-me, porque Krishna teve a cruz dele, né? Não tô dizendo que Jesus falou de Krishna, mas Krishna teve a cruz dele. Jesus sempre soube qual seria a dele também, que ele sempre soube que seria crucificado. Então a gente tem que entender qual que é o nosso Dharma, né? Mas eu acho que é o contrário, viu? Só pra concluir mesmo, que tá acabando meu tempo aqui.
Eu acho que é o contrário. Eu acho que pra você saber qual é o seu dharma daquele momento, se você quiser modificar, ou se você quiser manter, se especializar, não sei. Por isso a gente fala, ah, eu sou filha de atriz, tu tem que ser atriz, né? Nada contra, mas enfim, às vezes não é necessariamente isso. E às vezes é. Porque assim, é exatamente isso que eu queria falar. Pra você descobrir qual que é o seu dharma, você precisa primeiro descobrir qual é o seu karma. Na minha opinião é isso. Você precisa chegar e falar assim, tá, o que tá acontecendo na minha vida já há algum tempo que sempre o mesmo momento, sempre volto pro mesmo momento. E é sempre as mesmas pessoas, a mesma dor, e as mesmas felicidades, né? O que sempre me proporciona felicidade, o que sempre me gera dor. E qual que é o resultado dessa felicidade e dessa dor, né? Sempre, né? Nos últimos 20 anos. É quando você cai aquele despertar, né? Os 25 anos, né? Despertar. Tem gente que é iniciada antes, aí não precisa nem pensar em karma, ela só tem um dharma pra pensar. Mas eu tô falando pra quê? Pra outras pessoas. Pensando nisso. Assim, tá. Qual que é o meu karma? Difícil você avaliar dessa forma, mas pensa nas similaridades, não qual é o meu karma, mas tipo, nas similaridades entre quem sempre esteve na minha vida, quando veio, quando saiu, quando veio, qual foi o impacto de felicidade ou de tristeza, quando saiu, qual foi o impacto de felicidade ou de tristeza. Faz um balanço disso, porque quando você tem uns 25, 28, 30, você já vai conseguir ter algumas pessoas que entraram, saíram, alguns momentos se mantiveram ou saíram. Faz esse balanço e aí você vai conseguir entender por que isso aconteceu, né? E aí, com isso, você entende qual é o seu karma. A partir daí você pode entender qual é o seu dharma. E é engraçado isso, porque tem a ver com... qual o nome daquilo? Vocacional, orientação vocacional, né? O dharma tem a ver com orientação vocacional. E a orientação vocacional é totalmente psicológica, né? É um trabalho da psicóloga. E eu tava pensando sobre o psicólogo hoje também, que é mais ou menos isso que eu tô falando sobre o karma. O trabalho do psicólogo não é saber, tipo, se você tá levando a sua vida. Ah, ela tá levando bem o que tá acontecendo com ela, né? Quem faz isso é psicólogo louco, que fica, tipo... Tem psicólogo louco que fica tendo caso com seu marido, com a esposa, com o marido, pra ver se o paciente fica dando piti. Mas ela tá lidando bem com isso, acho que ela tá controlada, né? Acho que o remédio já tá dando certo. É gente louca que faz isso. Eu falo assim, mas acho que ela tá psicopata. Porque gente que passa pelo que ela tá passando, do jeito que ela tá tão forte, é psicopata isso, é uma gente fria. Isso é psicólogo louco isso, existe isso. Eu já passei pelas mãos de alguns. Sabe, que fica tendo caso com o marido pra ver se a esposa dá piti. Né? Isso é coisa de gente louca. Se a pessoa tá fazendo terapia porque ela sabe que ela tem uma dificuldade psicológica. Você não pode ficar, tipo, provocando essa pessoa. A pessoa sabe que ela tem uma dificuldade psicológica. Você vai provocar ela? Pra que isso? Né? Ela precisa de tratamento. Isso que você faz não é tratamento, não. Aí, tipo, o trabalho do psicólogo é encurtar as coisas. É dar um atalho, porque ao longo dos anos você consegue descobrir. Se você, tipo, fizer uma análise, você consegue, depois de 30 anos, 40 anos, 20 anos e poucos anos, você consegue dar uma olhada pra trás, tá, aconteceu isso por causa disso, né? Aí cai sua ficha. Porque você vai indo na igreja, você vai conversando com as pessoas, mesmo que seja conversa de bar, você vai conversando com as pessoas, né? Cada tipo de experiência com a sua limitação. Ou um pouquinho de terapia que você faça. Você vai numa palestra. As experiências da vida vão te iluminando. Aí você fala, nossa, mesmo. Mas isso leva muito mais tempo. O psicólogo não, ele te analisa. Se for um psicólogo principalmente fera, que tem muitos por aí, ele vai te observar. Ele vai dar um shortcut, né? Um atalho. Ele vai falar, não, é isso que está acontecendo. Ele vai fazer você perceber, junto com ele, através de você mesmo, né? Ou através dele, de repente, não sei qual é a abordagem.
mas ele vai fazer você entender o que está acontecendo, né? E a partir daí, o objetivo dele é encontrar uma solução, uma resposta, não só uma resposta, mas uma solução para você sair daquela situação que está te oprimindo, né? Através dele ou através de você mesmo, depende de como ele preferir abordar o seu caso. Ele é o profissional que você confiou para fazer isso. Parece que tem uns picaretas aí, meu, que fala assim, não, ela tem que superar o ciúme dela, deixa eu ter um caso com o marido dela. Se for através de mim, não vai fazer problema, porque eu sou médica. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu já passei por cada coisa. Cada coisa. Tipo, isso é picareta, entendeu? Isso é picaretagem, meu. Sinceramente. E devia ser contra a lei, inclusive. Devia ser, tipo, antiético e devia ser contra a lei. E é isso. E isso aí é a análise do seu karma, né? Que o psicólogo faz. Ele vai te analisando. Se ele pega, inclusive, uma criança, né? Na faixa de criança, a análise da criança, ele já analisa a família, como a criança se comporta, etc e tal. Quando a criança já tá terminando o ensino médio, se a família permitir que essa criança faça o tratamento contínuo. Quando a criança chega nos 18 anos, que é a idade do ensino médio, ela faz uma orientação vocacional com esse mesmo psicólogo. Se possível, se o psicólogo tiver a capacitação para isso, né? Ele faz a orientação vocacional e como ele já conhece a história da família, ele vai saber o karma da pessoa, né? Quem é essa pessoa, porque ele tem um acompanhamento, mas quais são as... Porque o emprego que você vai escolher é uma coisa muito social, né? Uma coisa... não tô falando de casta, necessariamente, que você nunca vai crescer, que você nunca vai ter uma ascensão social. Não é isso. Mas é uma coisa social. Mas é a sua escolha pelo primeiro emprego. Você pode ter outros também. Pode ter outras graduações. Mas a sua escolha pelo seu primeiro emprego, pela sua primeira carreira, a primeira carreira, é uma coisa muito social, né? Isso é óbvio. Não tô falando de casta também, é outra coisa que eu tô falando aqui. Então aí o psicólogo, o de crianças principalmente, ele vai... ele pode fazer essa orientação vocacional também. É uma possibilidade. Aí ele já tá com seus 18 anos, ele já conhece e aplica a orientação vocacional. Bom, acho que eu já falei demais. Tem um doce de leite pra comer aqui. Deixa eu ver meu doce de leite. Minhas balinhas. Gente! Sobrou só mais um doce de leite. É um Pingo Douro do sítio. É muito gostoso. É muito gostoso, mas eu vou comer escondido porque eu estou de dieta. Estou usando calça número 52. Mulheres muito gordas usam calça número 52. Vocês não estão entendendo, né? Vocês não estão entendendo, né? Mulheres muito gordas usam calça 52. Eu estou usando calça número 52. Estou me sentindo tão bem. Mas tão bem. Eu só queria umas blusinhas legais. Ou umas camisetas mais larguinhas, assim. Tipo, que tivesse um corte bonito. E um desenho legal. Tipo, que valorizassem o peito. Que não ficassem muito largas. Valorizassem o peito. Mas depois tivessem um corte semi-evasê. Semi-evasê, né? Sabe, um corte semi-evasê. Tipo, um camisetinho. Camisetonzinho, camisetinho. E tivesse um desenho, assim, legal, tal. Umas cores diferentes. E eu gosto de usar com calça social da Blig Bertolli. Adoro calças da Blig Bertolli. Namastê. E quero meu sari. Também quero meu sari, que eu gosto de usar sari.